Vencer Vicente Box. Aqui o atendimento é personalizado e humanizado. Porque a sua saúde é o seu bem mais precioso. A nossa essência é cuidar de você. Com um ambiente acolhedor, nosso comprometimento é com seus objetivos. Eu sei que é difícil emagrecer, melhorar suas dores nos joelhos, coluna, ombros, pescoço e que já tentou várias vezes de tudo assim como eu. Aqui eu vou te dar a atenção que você nunca teve e que você precisa. Eu vou literalmente pegar na sua mão e fazer de tudo que eu puder para você melhorar a sua qualidade de vida. Entre em contato e saiba o verdadeiro significado da palavra cuidar. Vicente Box. Transforme seu corpo, na academia do seu condomínio ou no parque, com o app Vicente Box. Nele você terá um personal trainer e uma nutricionista o tempo todo disponível. Tudo por apenas R$ 39,90 por mês. Peça acesso pelo Instagram @VicenteBox. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal CR Speaking, o seu canal de esporte, saúde e exercício, onde você aprende várias coisas, um trabalho educacional que a gente faz, para você aprender várias coisas sobre a sua saúde, sobre esportes, né, sobre exercício físico. E hoje nós vamos falar sobre exercício físico para pessoas que estão passando pelo câncer ou que já passou pelo câncer. E para isso eu tenho uma convidada especial no programa de hoje, que é a Andressa, professora de educação física, especialista em exercícios para pessoas que têm câncer, né? Então, Andressa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, ao nosso podcast, tá bom? Eu vou passar para você se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, já agradeço a sua presença desde agora. Eu que agradeço. Para mim é Fernando, tá, gente? Que na pós-graduação é Fernando. Eu sei que aqui é Serra, mas eu vou. Fernando e Serra são as mesmas pessoas. Então, eu que agradeço aí a oportunidade, a disponibilidade e o tempo que a gente está aqui usando para falar para as pessoas um assunto importantíssimo, que é como funciona essa jornada do paciente oncológico, por que o exercício é super importante em todos os momentos do tratamento e não só na prevenção, né, antes desse diagnóstico existir. Que é o que a gente trabalha realmente no exercício físico. Para quem trabalha com atividade física, está muito mais acostumado a falar de prevenção. E aí, quando chega no momento do diagnóstico, a gente fala: meu, e agora? Posso fazer? Quanto eu posso fazer? Será que é para mim? Será que no meio desse tratamento, no meio da quimioterapia, o exercício vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Enfim, então a ideia é a gente falar um pouco sobre esse assunto em todos os contextos da vida do paciente, a fim de que ele, mais esclarecido, consiga tomar melhores decisões para o seu próprio tratamento e se beneficiar da prática de exercícios, né? É isso aí. Andrés, fala um pouquinho para o pessoal, há quantos anos você trabalha com isso, quanto tempo, por que que você resolveu trabalhar com esse público, se especializar nesse público de oncologia, né? Só para o pessoal, para a gente saber um pouquinho mais de você. De que eu cheguei nessa área quando tudo era mato, né? Assim como os profissionais de educação física de hoje, eu também, lá no começo da minha carreira, tive a ideia de entrar para essa área, querendo trabalhar com estética, com performance. Mas isso nunca me fazia feliz. Eu sempre ficava insegura, assim, tipo, será que é isso mesmo? Será que o final da vida das pessoas é ter um bumbum na nuca? Ou é ter um segundo a mais numa marca de atleta? Enfim, ok, isso é super legal, super bacana, ainda bem que nós temos pessoas assim, mas não fazia muito sentido para mim. Então eu sempre ficava um pouco insatisfeita com aquilo que me foi oferecido na graduação de educação física como possibilidade de trabalho. Bom, o tempo foi passando, eu fui trabalhando em vários outros lugares, e em 2017 eu tive uma aluna de personal
que era diretora de um hospital, de uma cooperativa médica aqui da cidade que eu moro, que é Campinas, interior de São Paulo. E ela me convidou para trabalhar como professora de educação física da equipe assistencial do ambulatório de oncologia que ela era diretora. Mas era para eu assumir uma vaga uma vaga que era da fisioterapeuta. E aí, ó, a hora que ela me convidou e falou, Andressa, você não quer assumir a vaga da fisioterapia porque ela tá de licença e eu preciso de alguém para o lugar dela. Eu olhei e falei assim, claro que não. Óbvio que eu não vou assumir essa vaga. Ela, mas por quê? Mas porque eu sou professora de educação física e não fisioterapeuta? Vou fazer o que lá? Os equipamentos que a fisioterapia pode usar eu não posso. O que pode ser feito de benéfico com paciente oncológico é só a fisioterapia. Eu nunca ouvi falar desse negócio de exercício para quem tem câncer. Inclusive, Deus me livre. Deve ser um monte de gente doente, um monte de gente vomitando, um monte de gente ali gemendo e chorando. Ai, eu não quero isso para mim, não. Esse sentimento meu foi o mesmo na época, que é o sentimento e o que a sociedade inteira conhece sobre como funciona o câncer, né? Que é uma grande mentira, que é um grande absurdo, né? Esse pensamento. Mas eu tive que entrar para ver. E aí ela insistiu muito, e disse para mim assim, Andressa, eu preciso de alguém com o seu humor e não necessariamente com técnica. Isso você aprende. Eu falei, bom, essa coisa de alegria, felicidade e humor eu posso garantir, porque nesse ponto eu me conheço e sei que eu sou boa. E fui conhecer o lugar físico, a pessoa responsável foi me mostrar o local, e assim que eu cheguei, eu abri uma das portas, tinha uma pessoa fazendo quimioterapia, e quando eu olhei assim, eu abri a porta e falei assim: Meu, o que que você tá fazendo aqui, cara? E aí ele olhou para mim e falou assim: Pois é, Andressa. Eu acabei de começar meu tratamento, hoje é meu primeiro dia. E eu falei, era meu primeiro dia também, né? E eu comecei a falar com ele, e era um aluno meu, e nós tínhamos corrido uma meia maratona um final de semana antes. Então, aquilo me pegou de todas as formas, porque como é que uma pessoa que estava uma semana antes correndo uma meia maratona, são 22 quilômetros quase, gente, comigo, a gente correndo bem, né? Um final de semana todo mundo pulando, feliz, alegre, correndo, e de repente, uma semana depois, ele ali sentado numa poltrona fazendo quimioterapia. Então, o fato de eu ter encontrado a primeira vez que eu piso na instituição uma pessoa, um amigo, um aluno que eu tinha vínculo afetivo, eu acho que foi um sinal divino gigantesco de que eu estava no lugar certo e na hora certa e que ali começaria o meu propósito dentro da área. Ali eu ia usar o exercício como meio e não como fim estético ou performático, mas como um meio de salvação, um meio de é, bem dosado, proporcionar vida, saúde, longevidade, qualidade para todas as pessoas que tivessem sido administradas com esse maravilhoso remédio, que é a prática de exercícios. Então, depois desse dia, Fer, eu nunca mais abandonei, é, se tornou a minha profissão. É o que eu faço hoje, eu só trabalho com atividade física, com prescrição de exercícios para quem tem câncer, para quem está em qualquer momento do câncer. E é o que me dá paixão, é o que os meus olhos brilham todos os dias, é o meu grande propósito de acordar toda manhã. Eu amo isso e então para mim é um grande presente poder usar da minha expertise na educação física e finalmente ter encontrado sentido, né, para aquilo que lá atrás eu não via. Então, depois de 20 anos de formação, é que eu fui encontrar o real sentido do meu trabalho. E eu amo fazer o que eu faço. Eu amo cuidar dos meus pacientes. Que bacana saber disso, Andressa. E com certeza você está inspirando outros profissionais a seguir nesse caminho tão bonito que é de trabalhar com esses pacientes. E por mais que a situação esteja difícil, motivá-los no dia a dia, né? É uma missão bem bacana aí. Parabéns pelo seu trabalho e que você motive cada vez mais profissionais para seguir nessa linha aí junto com a gente, né? Pessoal, se você já está gostando do nosso conteúdo aqui, curte, dá um joinha aí no nosso vídeo.
comenta aqui sobre os assuntos que a gente vai falar hoje no vídeo e compartilha esse conteúdo com as pessoas que vocês sabem que pode agregar de alguma forma no conhecimento para eles ou no tratamento deles. Já compartilha esse conteúdo para todas as pessoas conheçam essas informações, né? Ô, Andressa, então todo início de programa nosso a gente já começa com o astral lá em cima, né? Eu sei que você tem um astral alto, mas vamos ouvir a nossa frase do nosso filósofo Marajá. Só existe dois tipos de pessoa: as que concordam com você e as que estão erradas. Muito bacana, pessoal. Voltamos aqui com a professora Andressa. Ô, professora, a gente queria falar para as pessoas, né, se as pessoas sabiam que o exercício físico pode ser um grande aliado aí no tratamento contra o câncer, né? E a gente queria fazer uma desmistificação aí, uma quebra de crença aí que quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela tem que ficar parada, não pode mais se exercitar. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, de como o exercício pode ajudar a pessoa no tratamento contra o câncer. Perfeito, Fê. Embora esteja no inconsciente coletivo, na cultura brasileira, não só brasileira, mas mundial, de que toda pessoa que recebe o diagnóstico de câncer tem que ficar deitada na cama, parada, dormir mais, descansar, porque imagina, ela tá com uma doença complexa e é difícil, ai meu Deus, ela tem que deitar. Não, gente, hoje não é mais isso. Nós temos muita literatura robusta, muitos cientistas pesquisando e em pesquisas já antigas que hoje já está mais do que provado de que a atividade física é segura e eficaz durante o tratamento do câncer. Então, aquela ideia que todo mundo tem de, olha, deita e descansa. Não, hoje a gente precisa se movimentar, porque o movimento durante o tratamento é que vai trazer a energia para o paciente aderir melhor ao tratamento quimioterápico ou outro qualquer, né, radioterápico, imunoterápico. Vai diminuir os efeitos adversos de todo o tratamento, de qualquer quimioterápico que ele estiver tomando, esses efeitos adversos que a gente conhece, vômito, náusea, fadiga, vão ser suprimidos se esse paciente ficar ativo. A gente vai ter uma melhora na depressão e na ansiedade, que são questões humorais comuns para um paciente que recebe um diagnóstico de uma doença grave que ameaça eminentemente a vida. Então, a gente precisa adotar estratégias que, principalmente, não sejam farmacológicas. Porque a quimioterapia já é uma bomba medicamentosa. A gente não vai introduzir mais uma, né, para competir ou para piorar ainda mais aquele organismo que Sim. está recebendo uma quimioterapia. Nós vamos usar estratégias que vão ajudar o paciente a se sentir melhor, a se sentir vivo, energizado, com qualidade, viver a vida dele normal, com estratégias não farmacológicas. E o exercício é uma dessas. E ele é muito eficiente, tá? E Fer, é interessante agora a gente falar sobre um marco dentro da nossa área que foi recente, em junho, agora, no maior congresso de oncologia do mundo, na ASCO, que acontece lá nos Estados Unidos. O principal trabalho do congresso inteiro foi um estudo relacionando o exercício físico com pacientes com câncer de intestino. Então, eles acompanharam por 3 anos 800 e pouco pacientes que estavam em tratamento de câncer de intestino de grau 1 a grau 3, que é um diagnóstico, né, complexo, e submeteram esses pacientes a um programa de exercícios. Então, dividiram em grupo controle, que só recebeu informações do que fazer, e o outro grupo foi supervisionado com atividades aeróbicas, caminhadas, etc. E diminuiu demais a mortalidade, o tempo livre de doença, a qualidade de vida desses pacientes durante todo o tratamento. Então, nós tivemos dados muito positivos de que a atividade física diminuiu a morte, melhorou o prognóstico, né? Então, não tem como a gente falar que o exercício não é efetivo. Claro que é. E mais ainda, depois desse estudo todo, os médicos foram fazer um comparativo, né, do quanto o tratamento quimioterápico é bom
o quanto, e deixar mais ou menos, tentar mostrar como a atividade física se iguala à quimioterapia, não que ela substitui a quimioterapia, tá? Isso é bom a gente deixar claro. É um Mas, comparativo, né? exato, ela é tão efetiva quanto a quimioterapia para melhorar prognóstico. Então, olha só, se o exercício ele funciona quase que como uma quimioterapia, por que as pessoas não fazem? Porque elas não são encorajadas a se exercitarem durante o tratamento. E aí não é uma coisa porque elas não são, meu Deus, Andressa, por que será? Porque essa informação não chega, Fer. Porque eles não sabem. Porque quando sabem que pode fazer, não tem um profissional de educação física capacitado para prescrever. Porque o paciente ainda continua com medo. Porque o oncologista não sabe para qual profissional capacitado que vai trabalhar com segurança o seu paciente indicar exercício físico. Então a gente tem dois gaps, né? A informação que não chega e a falta de profissionais de educação física que saibam trabalhar com essa população, porque envolve sim conhecimento específico, coisas mais profundas sobre a nossa área, mas mais ainda, uma outra área que a gente, enquanto educadores físicos, desconhecemos totalmente, que é a oncologia. Né? Imagina, um especialista médico em oncologia leva 5 anos uma residência de oncologia. A gente leva 5 anos de graduação em educação física para aprender um futebol, basquete, ginástica olímpica. Pô, né? Como é que a gente faz para mergulhar dentro da onco? Tem que estudar para atender o paciente com segurança e saber o que ele precisa, e saber o que é seguro para ele, e saber o que faz sentido, junto com a quimioterapia, de proporcionar, de potencializar mais o tratamento e garantir um melhor prognóstico. A gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, né? Sim, é o que eu Então, falo para os meus alunos também, Andressa, sempre na. Porque eu também estou inserido nesse ambiente de saúde, então eu sempre falo para eles que o exercício hoje em dia é como se fosse uma pílulazinha de um medicamento, que você, aplicado na dose certa, o medicamento não tem lá 5, 10, 20 miligramas. Então, exatamente, assim, tem o exercício posologia. também. O exercício também, você tem que tomar as doses diárias de acordo com aquele problema clínico que você tem, né? De acordo com a sua situação física e clínica. E isso é o que você está falando. O Exato. profissional vai saber fazer a dosagem certa do exercício que a pessoa precisa. Enquanto o médico sempre prescreve, né? Ele tem só duas variáveis. Você vai tomar essa quantidade por X dias, né? Sei lá, três variáveis, 3 vezes por dia. A gente tem, se a gente colocar aqui em forma de sigla, né? FITT. Frequência de treino, intensidade de treino, tipo de treino e tempo de treino. Então, frequência de treino. Quantas vezes por semana nós vamos fazer? Intensidade de treino. É leve? É moderado? É intenso? Tipo de treino. O que que meu aluno vai fazer? O que que meu paciente vai fazer? Vai fazer treino aeróbico, caminhada, bicicleta, esteira? O meu aluno vai fazer treino de força? Ou vai fazer calistenia? Ou alongamento? Enfim. E o tempo de treino. Vai fazer isso por 30 minutos? Por 40 minutos? Por 20 minutos? 10? 1 hora? Quanto vai ser? Né? Então, essas são as nossas variáveis. O médico tem as dele e nós também temos as nossas. E a gente precisa conversar com esse paciente para saber o que é adequado para ele, para aquele momento de tratamento que ele está vivendo e para como aquele tratamento está refletindo na sua saúde, para que a gente consiga usar o exercício com as doses corretas, necessárias e ideais para aquele paciente naquele momento. Entenderam? É isso aí, Andressa. Eu acho que é por aí. E assim, vamos falar um pouquinho por que que a gente deve mexer o corpo durante o tratamento, né? Acho que você pode explicar para o pessoal um pouquinho melhor o que que acontece com o corpo da pessoa durante o treinamento, ou durante o tratamento, né, de câncer. Bom, primeiro, o paciente ele recebe um monte de medicamentos. Primeiro a gente tem, vamos começar do começo, né? Receber um diagnóstico de uma doença desse nível, complexa, como é o câncer, e tudo que a gente vê, todo o estigma que está sobre ela, que embora a medicina e a farmácia estejam avançando a passos largos para tentar encontrar melhores formas de manejo medicamentosos para essa doença e transformá-la numa doença crônica. Porque se nós pensarmos um dia, a hipertensão matou, um dia a diabetes matou.
Hoje, elas são manejadas com medicações que permitem que a pessoa viva com qualidade de vida, diabético, hipertenso, dislipidêmico, enfim. Então, a gente tem essa complexidade do câncer. Só que o tratamento dele, as drogas que existem, elas são muito agressivas. E como a principal característica do câncer é a proliferação celular desenfreada, né? Não tem parada, aquela célula não recebe um sinal do corpo dizendo que é para ela morrer. Então ela fica se reproduzindo sem parar, sem parar. E toda vez que alguma coisa se reproduz, ela já não é uma célula normal, né? Que é uma célula anormal que se reproduz sem parar, que é o câncer. Aquela célula se reproduzindo, imagina ela dentro de um fígado. Você acha que uma célula anormal em superprodução dentro de um fígado, por exemplo, compromete ou não a função desse órgão? Com certeza, né? Com certeza. Entenderam? Então a gente tem um órgão comprometido, a gente tem a medicação que é super, ultra, mega potente para tentar desmantelar esse organismo que cresce sem parar dentro desse fígado, que é o exemplo que nós estamos usando. A gente tem uma inflamação sistêmica que o próprio corpo já tem, porque a gente tem hábitos de saúde duvidosos, né? É difícil cuidar dos hábitos de saúde, a gente continua comendo salsicha, tomando sol, sem protetor solar, comendo coisas com agrotóxicos que nós não temos o menor controle, respirando um ar poluído que nós não temos o menor controle, fazendo, tendo relação sexual sem camisinha, que pode ter aí passagem de vírus e de outras doenças sexualmente transmissíveis, sedentarismo, alimentação inadequada, sono ruim, estresse, ansiedade, depressão, que quase toda a população, o Brasil é o país mais depressivo, que usa mais antidepressivo e antiansiolítico do mundo, né? Então, a gente tem uma doença que compromete a funcionalidade de um órgão, que o próprio diagnóstico já traz uma ideia de, meu Deus, eu vou morrer, já compromete todo o emocional e o psicológico da pessoa que tem, porque junto com esse pensamento de morte também vem o estigma da doença. Eu vou ficar careca, eu vou perder uma mama, eu vou ter que fazer uma cirurgia aberta que vai deixar uma cicatriz gigante na minha barriga, eu vou ficar sem andar, eu vou. Enfim, né? Tem um monte de questões que vem junto com o diagnóstico. A gente tem a sinalização desse corpo, desse câncer, falando para o corpo que aqui tá tudo maluco, galera. Aqui tá tudo inflamado. Faz alguma coisa. O sistema começa a se colapsar. E é um corpo que. Como é que ele faz? Como ele funciona? Se tudo que acontece com ele tá desregulado, né? É um órgão que não está funcionando, são sinais sistêmicos hormonais que estão, cascatas hormonais que estão sendo enviadas ali, dando comandos de inflamação, citocinas inflamatórias circulando, o nosso sistema imune não dá conta, e aí a gente já tem um monte de questão emocional. Gente, pira, né? O corpo colapsa. E aí a gente entra com uma droga para tentar melhorar essa situação, que também tem o seu papel de devastação. Porque do mesmo jeito que o câncer vem para devastar, a droga que trata dele também, tá? Então, o que que a gente precisa, gente? Pensar que o corpo, ele não nasceu quando a gente era homens das cavernas, lá no fundo, né? Lá atrás, sei lá quantos mil anos atrás. O nosso corpo, ele é super esperto. Ele não nasceu para ficar doente. Ele nasceu para quê? Para se perpetuar, porque a nossa missão desde lá de trás dos homens das cavernas é perpetuar a espécie. Nasceu para procriar, nasceu para sobreviver. A nossa cabeça é preparada sempre para perpetuar a nossa espécie. Não cabe doença na nossa espécie. O nosso corpo sabe disso. Então, o que que a gente precisa fazer? Mostrar para ele que existem ainda movimentos pró-saúde que estão acontecendo, mesmo que tudo esteja devastado. A gente vai resgatar lá de trás, lá dos homens das cavernas, essa questão, esse movimento para a saúde. E qual é, ó, o próprio nome, né? Movimento. E qual é a única coisa que a gente faz no corpo que proporciona saúde, que é uma ação, que traz saúde? É movimento, gente.
Então a gente precisa se movimentar para começar a desequilibrar o corpo que está funcionando inteiro para a doença. Ele vai se mobilizando para a doença. A gente precisa trazer um olhar de: opa, calma, eu não sou esse cara doente. Eu estou doente. Eu não sou doente. Então eu preciso pegar, resgatar as minhas células, resgatar as minhas funções orgânicas, as minhas sinalizações hormonais, todas para a saúde. E o movimento é o primeiro cara que faz isso. A contração muscular é a primeira coisa que o cara vai fazer, que começa a sinalizar tudo diferente do que o câncer sinaliza. E aí até a própria doença começa a se confundir. E é essa a ideia, né? A gente transforma o corpo num lugar hostil para o câncer e não para a vida. Entendeu? Então tá aí a importância do movimento, Fer. A gente precisa trazer esse paciente de volta para esse para essas funções orgânicas funcionarem pró-saúde, para a cabeça funcionar pensando na saúde, para as sinalizações hormonais acontecerem na saúde, para as actinas miosinas liberarem os seus sinalizadores positivos e as suas cascatas hormonais visando saúde. Então, é essa a ideia do movimento, tá? De uma forma bem ilustrativa e bem básica aqui. Certo, Andressa. E quando a gente começa, né, a se movimentar, o corpo nosso começa a fazer algumas alterações, começa a produzir alguns hormônios. Explica pra gente um pouquinho, quando a pessoa começa esses movimentos, começa a se movimentar um pouquinho durante o tratamento, né, de químio, de rádio, quais as alterações que provoca no corpo, assim, com relação à fadiga, né, que acontece durante o treinamento, ao humor, ao sono da pessoa que de repente fica irregular, preocupado com a situação, e até na questão da disposição mesmo para o dia a dia, para a qualidade de vida, né, Andressa? Sim, sem dúvida. A gente sabe que a fadiga oncológica é um dos sintomas mais relatados pela maioria dos pacientes. E para ela, não tem medicamento na farmácia. Não existe prescrição do oncologista. Existe exercício físico. A gente não sabe muito bem ainda, Fer, quais são os lugares que o exercício realmente atinge para que essa fadiga seja diminuída. A gente sabe a história da causa e efeito, né? Faça exercício que o efeito vai ser uma fadiga menor. E aí a gente está começando agora a estruturar melhor as doses. Quanto de exercício é melhor para evitar a fadiga para quem tem câncer de mama? Quanto de exercício é melhor para evitar a fadiga para quem está fazendo tratamento para câncer de intestino? Que é diferente. E cada corpo compreende fadiga, que é um sintoma muito subjetivo, de uma forma e com graus diferentes, né? E assim funciona para todos os outros sintomas. Nós sabemos que corpos inflamados tendem a ter graus de alguns hormônios que favorecem a inflamação em maior quantidade. Então, cortisol, por exemplo, que é o hormônio da luta e fuga, é o hormônio do estresse, ele normalmente é liberado pela manhã, assim que a gente acorda. E toda vez que a gente tem esse hormônio liberado pela manhã, ele é bom, porque dá aquele despertar, dá aquele gás pra gente trabalhar e falar: oh, vou ganhar o mundo, hoje eu vou ser feliz. Só que depois ele vai diminuindo durante o dia. E é aí que a gente entra no flow, outros hormônios vão tomando conta, a insulina entra para ajudar a carrear aí as glicoses que a gente come, os carboidratos que a gente come, e a gente começa, o corpo começa a se equilibrar, colocando mais hormônios em evidência e diminuindo outros, certo? Acontece que corpos inflamados, cortisol tá ali, ó, o dia inteiro. Ele não tem essa parada. Ele não tem esse tempo. E não é só o cortisol, outros hormônios também estão ali, outras citocinas inflamatórias, outras genes, outras proteínas oncogênicas estão ali circulando, então, né? E outra, a gente tem maus hábitos. Aí a gente já tá com o corpo todo inflamado, cortisol lá em cima, porque o estresse tá altíssimo, a nossa vida é uma loucura, a gente não para nada. A mulher ainda pior, né? Porque tem o filho, tem a casa, tem a comida, tem a janta, tem o chefe, tem a colega de trabalho que é um saco, tem a vizinha que enche o saco, tem o trânsito, é uma loucura. A vida não, né? Parece que não dá uma pausa pra gente, então a gente tá todo o tempo com aquele estresse crônico tomando conta do nosso corpo. Isso já é um super grau de inflamação, Fer. Então, a gente junta isso, junto com maus hábitos, com sedentarismo,
Aí eu como errado. Aí chega a noite, eu não durmo bem. Aí eu não tomo água durante o dia. Aí eu pego sol sem protetor solar e eu ainda tenho uma hepatite que eu peguei, sei lá quanto tempo atrás. E é o combo para acontecer uma doença. Lembrando, pessoal, que geralmente o pessoal que está em tratamento de onco, a gente está falando da educação física, mas ele também é acompanhado por nutricionista, psicólogo, aí entra toda a equipe multidisciplinar. Eu digo porque aqui no setor da cooperativa que eu trabalho é assim, a pessoa chegou, recebeu o diagnóstico, aí toda a equipe multidisciplinar já começa a acompanhar aquele paciente. Então, além de todas essas situações, ele ainda vai ter que começar a melhorar a alimentação dele, melhorar o que ele está Uhum. bebendo durante o dia, melhorar as ações dele, saber lidar com a família, com as pessoas que chegam falando frases às vezes que desanima ele ou que joga ele para cima. Tem um monte de situações, igual você falou no dia a dia nosso, né? Então, Exatamente. além de tudo, o exercício é uma parte dessas, né? Que vai ajudar o paciente a lidar melhor nessa fase de químio, e de rádio, para ele se sentir com bem-estar melhor, né, ter uma maior qualidade de vida, mas lembrando sempre que o paciente ele está sendo acompanhado por toda a equipe multi, né, Andressa? Uhum. Ele tem uma equipe assistencial, né, que ajuda ele em cada um desses pedacinhos que eu falei. Então, eu queria muito ressaltar isso, Fer, que 90% dos diagnósticos de câncer são causados por fatores de risco que nós podemos controlar. Só 10% são causados por fatores hereditários, idade, que a gente não pode controlar, poluição, consumo de alimentos com agrotóxicos, que não tem como, né? A gente pega um tomate, não tem como saber, olha, aqui tem, acho que tem 10% de agrotóxico. Não tem como, né? Eu acho que o ar está poluído 10%. A gente mora em cidade poluída, cheia de indústria. Então tem coisa que a gente não controla, mas é também essas coisas que nós não controlamos que causam as menores quantidades, os menores números de doenças oncológicas. O que de fato impacta o diagnóstico de câncer é o tanto de coisas que nós podemos controlar e não controlamos. E para cada uma dessas coisas existe um especialista. A gente não controla a alimentação, porque a gente come errado, gente. É muito mais barato você comprar uma bolacha recheada de 1,50 do que comprar uma aveia natural plantada. É muito mais barato, a gente sabe. A gente sabe que o tempo que nós temos também não permite que a gente descasque mais e abra menos. A gente abre saco de coisa toda hora. É salgadinho, é barrinha, é não sei o quê. E tudo bem, tem hora que passa, mas o que não dá é pra gente viver uma vida se alimentando só com essas coisas, né? A gente toma sol sem protetor solar. A gente está exposto a vários vírus e bactérias, tanto sexualmente falando, quanto de não usar máscaras ou não tomar vacinas, ou enfim, né? Então a gente precisa pensar nisso, próprio sedentarismo, a obesidade, que também é uma doença. Então, nós estamos cercados aqui de coisas que a gente pode controlar e que, se a gente pensar um pouquinho, vai melhorar, né? O corpo melhora, o corpo entende que você está fazendo alguma coisa para mudar esses hábitos e esse componente genético que existe no seu corpo que está lá instigado a te levar para o lado da doença, mas que se você mudar um comportamento e transformar esse comportamento em um hábito de saúde, aquele gene que já está entrando para ficar doente, ele volta para trás. Então, se você está assistindo isso e falar, eu já sou um caso perdido, não vai adiantar para mim. Vai. Começa a se exercitar hoje, começa a comer melhor hoje, começa a beber mais água, durma melhor, procure lugares que consigam acolher se você tiver com alguma questão emocional, que acolhe, que você consiga conversar, porque a parte psicológica também é importante. Faça check-ups constantes com o médico para monitorar seus exames, para monitorar a sua saúde. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer, Fer, que estão nas nossas mãos para prevenir, não para prevenir, mas para afastar a gente, para deixar a gente mais longe da sombra do câncer. E não só do câncer, porque isso daí cabe para todas as outras doenças que você trabalha também. Cabe para diabetes, cabe para hipertensão, cabe
para colesterol alto e tantas outras, né? Então, a ideia é fazer que as pessoas entendam que esses hábitos de saúde precisam ser mudados se ela quiser se afastar da possibilidade de ter doença. Precisa ter esse sacrifício, precisa se olhar um pouquinho e tomar melhores atitudes em relação a esses hábitos. É que assim, Andressa, eu vejo assim também. A pessoa, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas de alguma forma que a educação física hoje em dia não é questão só. Gente, se você está treinando, se você está com câncer, você está assistindo esse programa, está com algum problema de saúde, está com dificuldade, gente, exercício não é só para performance. Tá? O exercício, muitas vezes, ainda mais, e a cada dia, Andressa, eu acho que vai ser mais usado ainda para as pessoas se recuperarem, para recuperação, para desvio postural, para problemas postural, para problemas cardíacos, para diabéticos, para pacientes oncológicos que têm câncer de intestino, próstata, câncer de mama. Então, o exercício hoje em dia é muito mais usado para recuperação do que para performance, né, Andressa? A performance a gente está deixando mais para os esportes e tudo mais. Cada dia, eu não sei você em Campinas, mas a procura pelo menos na minha clínica de personal, cada dia vem aumentando mais. Por quê? Pela recuperação, pela qualidade de vida, pelo bem-estar. O que que a gente pensa hoje, Fer? Se a gente perguntar para qualquer pessoa no mundo hoje, né? A não ser aquela que seja desequilibrada, mas assim, meu, o que que você mais quer hoje? Quero viver mais. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ir no casamento dele, eu quero conhecer meus netos. E hoje o mundo, ele tá proporcionando essa possibilidade. A gente consegue. Nós somos a geração que vai viver até 150 anos já nasceu. Então, a gente vai ter muito tempo aqui, sabe? Como é que a gente quer viver esse tempo? E nós, né, que estamos aqui com 40 e poucos anos. A gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro, 80 anos. Cara, a gente está na metade do caminho. Ou a gente já viveu mais do que tem para viver. Como é que a gente quer passar o tempo que a gente tem para viver? Não faz sentido a gente continuar nesse ritmo maluco, alucinante, sem exercício, preocupado, desesperado. Eu sei que também a situação do país não é a das melhores, né? Então acho que isso leva a gente a ter um pouco mais de preocupações, e claro, mas, gente, tem coisa que não tem como. O que a gente puder cuidar da gente, a gente precisa fazer. Porque lá na frente não adianta nada a gente viver até os 150, mas viver dos 100 aos 150 deitado numa cama com alguém dando comida na nossa boca. Com alguém, toda vez que a gente vai no banheiro, limpando o nosso bumbum. Com alguém dando banho na gente. Não tem como. E isso daí, Fer, limpar bumbum, tomar banho sozinho, trocar de roupa sozinho. Você pode ter a alimentação que for, você pode ter o que for. Se você não tiver força que é proporcionada pela prática de musculação, você não faz. Vão limpar sua bunda quando você estiver mais velho. A única forma de ter força é fazendo academia, é fazendo musculação, é carregando peso. Não tem como outra forma. Ah, Andressa, mas eu acho que eu vou fazer uma promessa. Você pode fazer o que você quiser, meu filho. Se não tiver força, se você não colocar sobrecarga nos seus músculos e ativar a quitina e miosina para produzir massa muscular, você não vai ter. Entendeu? Então é essa a ideia. As pessoas precisam começar a justificar. Ah, mas, ai, Andressa, para mim não serve. Ah, mas para mim não dá. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Você vai precisar de duas coisas quando você ficar velho: músculo e um coração que jogue sangue, que bombeie sangue para os seus músculos todos permanecerem ativos e que você consiga fazer coisas, que você consiga se deslocar. Quem trabalha com as duas coisas, exercício aeróbico melhora o coração, exercício de força vai melhorar os músculos. Não tem como fugir do exercício. Por isso que quando eu faço uma prescrição, Fer, a primeira coisa que eu ponho é porque eu trabalho com isso, óbvio, mas mesmo se eu não trabalhasse, se eu fosse nutricionista, médica, presidente da república, faça exercício. É a primeira coisa que um ser humano precisa pensar. Porque é ele que vai fazer diferença no futuro. O resto a gente vai construindo depois. E eu sou sempre a favor da ação. Sabe? Eu sempre gosto daquilo que você. O gerúndio mesmo. Você indo, você fazendo, você indo, você acontecendo. O exercício é essa ação, é esse movimento. Então eu sempre falo, gente, começa com exercício.
Alimentação a gente vai entrando depois. Sono a gente vai ajustando depois. Hidratação nós vamos ajustando depois. Entendeu? Para que fique bem claro para você, não é performance, gente, é recuperação, tá bom? Andressa, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios que ajudam realmente as pessoas. Por exemplo, o exercício aeróbico. Eu devo fazer ele forte, eu devo fazer ele leve, quanto tempo que eu devo fazer ele mais ou menos? Vamos falar um pouquinho sobre os exercícios que ajudam as pessoas, né? Vamos começar aí pelo exercício aeróbico. Fer, na verdade, tudo ajuda o paciente, tá? Qualquer exercício. Hoje a literatura traz pra gente que a melhor receita são os exercícios combinados. Fazer o aeróbico e o exercício de força em sessões conjuntas ou em dias alternados. Mas tudo depende do paciente, de como ele está se sentindo naquele momento, qual o histórico anterior de prática de exercícios que ele tinha antes do diagnóstico, como ele está se sentindo, quais são os aspectos clínicos que eu preciso levar em consideração para propor mais aeróbico ou mais exercício de força. Então, a gente sempre vai manipular essas duas possibilidades a partir daquilo que o paciente apresentar, tá? Então, se eu puder falar um exemplo aqui. Mulheres com câncer de mama tendem a engordar mais durante o tratamento. Então, provavelmente eu coloque, obviamente, exercício de força, mas eu priorizo um pouco mais exercícios aeróbicos trabalhados de forma intervalada para que eleve a frequência cardíaca também, dentro de um controle, tá? E pacientes com câncer de intestino, que perdem muito peso. Toda vez que perde muito peso, gente, não perde só gordura, perde massa magra. E aí eu sempre vou olhar para a funcionalidade. Aquele paciente está com dificuldade de andar, aquele paciente está com dificuldade de tomar banho sozinho, de comer sozinho, de levar o garfo até a boca, exercício de força. Né? Então, depende muito do cenário que o paciente está. Aí eu priorizo uma prática ou outra, mas o ideal para a maioria dos pacientes é que a gente adeque as duas possibilidades, exercícios combinados, tanto aeróbico quanto força, fazendo o seu papel juntos aí. É uma boa combinação. Então, e muitas vezes as pessoas, né, Andressa, que eu vejo assim, falam assim: ah, o doutor passou para mim fazer, falou que é bom para mim fazer bicicleta ergométrica, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Então eu vou ficar sem fazer porque eu não consigo, eu não tenho acesso a uma bicicleta ergométrica. Ele pode ser substituído por uma caminhada, por um outro exercício aeróbico, não é mesmo, Andressa? Até assim, a pergunta que eu vou colocar aqui para você agora treino de força, por exemplo, a gente consegue fazer só na academia ou o paciente que você trabalha consegue fazer em casa também com alguns materiais alternativos? Aí, se você puder passar alguns materiais alternativos para a pessoa, para que as pessoas tenham essa ciência, se é só na academia que ela consegue fazer ou em casa ela consegue ter um bom resultado também. Com certeza, em casa, um resultado tão bom quanto na academia, inclusive, né? Inclusive é a realidade da maioria dos pacientes, Fer. Por conta de estar com imunidade baixa, eles não querem sair para um ambiente aberto como é a academia. Outras estão carecas, não querem aparecer carecas num lugar público para as pessoas não ficarem julgando. E aí são questões de cada paciente que precisam ser acolhidas e avaliadas. Bom, o que que a gente tem de possibilidade? A própria casa. Então a gente usa alguns materiais de muito fácil acesso, de aquisição mesmo. Então, uma mini band que custa R$ 30 um conjuntinho, ou um par de halteres de caneleiras de 2 quilos que não vai dar R$ 50. Então a gente consegue minimizar bastante o gasto, né, o dispêndio de financeiro para esse paciente adquirir um equipamento, ou ainda o peso do próprio corpo, ou o saco de arroz que pesa 5 quilos na sua casa, ou o próprio travesseiro. Eu canso de ensinar exercício com a almofada da sala, que às vezes tem paciente que perde tanto a força que levantar a almofada da sala é uma loucura, é muito pesado. Né? Então, eu sempre avalio, é aquilo, eu sempre faço uma avaliação antecipada do paciente e aí eu vou propor esses equipamentos de acordo com o que ele quer, com o que ele precisa e vou adaptar esses equipamentos em casa. Então, a gente usa muito, ó, garrafinha de água, pode ser essa, de 510 ml, cheia de areia ou cheia de pedra ou cheia de água. Então, já viram um super halter. A gente usa o saco de alimentos, de arroz, eu uso saquinho de supermercado com 1 quilo de sal dentro para fazer agachamento, pendurado num cabo de vassoura. Eu uso as almofadas do sofá.
os travesseiros, o sofá, a cadeira, a parede. Tem 1 milhão de possibilidades. Só não faz exercício quem não quer. Inclusive, no meu canal do YouTube tem um monte de coisa, um monte de movimentos lá para os pacientes já começarem a fazer. Né? No YouTube eu trabalho muito isso, esses pacientes que não têm acesso à academia e querem uma coisa personalizada, no sentido de ser para paciente oncológico a orientação, tá lá no meu canal do YouTube. Então, existe muita possibilidade. O que o paciente precisa pensar? Ele precisa querer. Uma vez que ele quiser, é só me procurar e a gente vai prescrever aquilo que dá certo para ele, aquilo que ele pode e consegue fazer. Inclusive, se você quer sentir um pouquinho do gostinho, aqui na descrição do vídeo, pessoal, aqui embaixo, eu coloquei um link do Instagram da professora Andressa, onde ela ensina você fazer 4 exercícios sem ajuda de equipamento nenhum para pessoas pós-cirurgia de câncer de mama, tá? É só você clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vai te levar para o Instagram dela, onde ela ensina a fazer 4 exercícios para pós-cirúrgico de câncer de mama, tá bom? Se você ainda não viu. Andressa, a questão tipo dos alongamentos e de trabalho à respiração, ajuda de que forma o paciente que está com câncer? Principalmente em acalmar, né? A respiração ela vem como uma necessidade muito importante e interessante para o paciente voltar para si, né? Então, ela traz essa calma, ela traz essa tranquilidade, essa coisa profunda de falar: meu, calma, eu estou passando por um momento difícil, mas eu preciso pensar sobre o que pode ser feito, né? Então, eu gosto muito desses trabalhos de respiração porque trazem o paciente para uma tranquilidade necessária em meio ao furacão que é todo o tratamento. Porque eu não sei se você sabe, Fer, você trabalha com isso, né? Mas se as pessoas que estão assistindo sabem, o paciente ele perde totalmente a rotina dele. É exame, é outro exame, é consulta médica, aí vai para outro profissional, aí volta que ele não deu certo, vem para outro. Aí tem um exame que o pessoal marca no meio do seu horário de trabalho. Aí você vai para o trabalho, seu chefe não deixa, aí volta, tem o filho para levar na escola. Aí o cachorro não fez cocô, aí seu marido falando, aí a vizinha, aí você cuida da sua mãe também. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Se não parar e respirar, vai se perder no meio de tudo isso, vai ficar mais nervoso, e quanto mais nervoso o paciente fica, mais prejudica o tratamento, né? E os exercícios de alongamento, eles servem muito para pré-cirúrgico e durante a radioterapia. Então eu uso em 2 momentos. Não que não dê para usar para quem está no meio da quimioterapia, claro que dá, mas para eu resolver problemas, para eu ser assertiva para o tratamento, para melhorar o tratamento, eu vou usar no pré, pós-cirúrgico, que vai mais com o fisioterapeuta, mas no pré, já trabalhando as amplitudes articulares, para essa paciente, depois que acontecer a cirurgia e que ela estiver em recuperação, conseguir voltar mais rapidamente para os movimentos comuns que ela já fazia antes da cirurgia. E na radioterapia, porque a tendência da radiação é queimar um pouco a região, queimar internamente algumas fibras musculares que vão começar a interromper o movimento, E tem algum tempo antes, Andressa, que tá? a pessoa tem que começar a fazer? Quantos dias antes? Ou tem algum período? Recebeu o diagnóstico, já tem que começar uma rotina de exercício, já tem que começar um programa. Não é o melhor momento, Fer, porque eu entendo, né? É um turbilhão que tá na cabeça desse paciente. Mas a hora que ele digerir o diagnóstico, que ele compreender melhor as orientações médicas e que ele procurar informações na internet, porque todo paciente faz isso, tá? É o movimento dele, o que é natural, porque ele precisa saber onde ele vai entrar. Ele vai ouvir em algum momento sobre exercício físico e é esse momento. A hora que o médico indicar, a hora que ele ouvir sobre exercício físico, ele precisa começar imediatamente. Mas, se eu for te responder de uma forma mais específica, pelo menos 1 mês antes dele começar o tratamento quimioterápico, 1 mês antes da cirurgia, imediatamente após cirurgia, durante as sessões de radioterapia, 10 minutos antes da sessão da radioterapia, tem que fazer exercício. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar antes de propor a prática de exercício, porque vai fazer diferença para cada momento que ele estiver passando. Certo, e acredito eu também que de acordo com cada paciente, né, Andressa, o melhor exercício que a pessoa pode fazer é aquele que ele vai conseguir dar continuidade no seu dia a dia, né? E é aí que entra mais Exatamente. uma vez a questão do profissional, de você ser bem orientado, que ele vai saber te explicar
porque às vezes você não vai conseguir fazer exercício mais complexo, mais difícil. Mas assim, qual que é o tipo de exercício que eu vou conseguir manter no meu dia a dia? Acho que isso é o mais importante, né, Andressa? Exatamente, e considerar o que ele gosta. Né? Quantos pacientes eu não tenho? Ah, Andressa, eu não quero fazer musculação porque eu odeio, eu não quero fazer aeróbico porque eu odeio, mas Andressa, eu amo zumba. Aí eu vou falar assim, ah, não, mas zumba não serve, né? Ah, então zumba você não vai fazer, porque aqui, ó, o que só presta é musculação e... Não, vai fazer zumba, vai fazer zumba, você vai fazer o que você gosta. Depois a gente vai começar a trazer você um pouquinho, ó. Então, ó, você vai fazer zumba 6 vezes por semana, pelo menos uma você me dá uma musculação. A gente vai negociando com o paciente, né? Porque o que me interessa, ele tá bem, ele tá com a cabeça boa, para ele conseguir pensar bem, para ele conseguir saber o que é importante para ele ainda tá se sentindo no controle da própria vida, porque ele tá fazendo o que ele gosta. De repente ele recebeu um diagnóstico que ele fica à mercê de doença, de exame, de médico. E cadê minha vida? Onde eu faço as minhas próprias escolhas? Eu não quero tomar quimioterapia hoje. Eu não quero ir no médico, eu não quero fazer essa merda desse tratamento, eu não quero dormir, eu não quero trabalhar, ou eu não quero comer isso. Quando fica as escolhas dele em primeiro plano, depois que recebe esse diagnóstico? Sabe, então eu acho que o exercício também é uma das únicas coisas que esse paciente ainda vai ter na mão como controle da própria vida. Ele pode fazer o que ele gosta. E a gente só vai administrar as variáveis, né? Calculando intensidade, esforço, o que ele pode fazer para aquele momento. E aí vamos negociando o que realmente é necessário. Sim, até porque, né, Andrés, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele tende a ficar, a se isolar um pouco mais, a ficar sozinho. E aí entra essa questão da aula de Zumba, eu acho bem legal, porque é uma aula super agitada, super para cima, Certo. treinamento funcional em grupo, essas atividades em grupo, acho que é muito bem-vinda, né, num momento como esse, né, Andrés? E às vezes é o grupo, não é nem o exercício. Às vezes o Sim, grupo faz tão bem quanto o exercício. O paciente pode ir lá fazer dois movimentos, né? Ah, fisiologicamente, no exercício não resolveu nada. Ele tá... Gente, mas ele tá num grupo que ele consegue conversar, que ele consegue falar, que ele consegue acolher, que as mulheres abraçam, que sai correndo, que leva bolo e que come, que conversa, que dá risada. Gente, mas grupo aí é isso que nós temos que proporcionar. A pessoa não pode esquecer que ela está vivendo a sua própria vida e o câncer está ali, um pouquinho perto, fazendo, né, acompanhando. Não é a vida dela o câncer. Ela não pode viver a vida do câncer e aí o resto vai pingado, né, no que sobrar de tempo. Não, é a vida dela. Ela vai manter a rotina dela o máximo que ela conseguir. O câncer vai vindo para apagando incêndio. Ó, veio aqui, fiz esse exame, agora é minha vida, voltei. Ah, fiz aqui, fui pro médico, voltei. Né? Ela não pode viver a vida do câncer. Senão dá tudo errado. Não é verdade? sim. Beleza, pessoal. Para você que está nos assistindo, a gente vai fazer uma pequena pausa agora para o anúncio, Andressa, dos nossos patrocinadores e já a gente volta. Vencer Vicente Box, aqui o atendimento é personalizado e humanizado. Porque a sua saúde é o seu bem mais precioso. A nossa essência é cuidar de você. Com um ambiente acolhedor, nosso comprometimento é com seus objetivos. Eu sei que é difícil emagrecer, melhorar suas dores nos joelhos, coluna, ombros, pescoço e que já tentou várias vezes de tudo assim como eu. Aqui eu vou te dar a atenção que você nunca teve e que você precisa. Eu vou literalmente pegar na sua mão e fazer de tudo que eu puder para você melhorar a sua qualidade de vida. Entre em contato e saiba o verdadeiro significado da palavra cuidar. Vicente Box. Transforme seu corpo, na academia do seu condomínio ou no parque, com o app Vicente Box. Nele você terá um personal trainer e uma nutricionista o tempo todo disponível. Tudo por apenas R$ 39,90 por mês. Peça acesso pelo Instagram @VicenteBox. Pessoal, estamos voltando aqui com a professora Andressa, né?
Andressa, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados e os limites que a gente tem que ter com relação a exercícios nesse período de tratamento, né? Quais aí seriam aí os sinais de alerta para a pessoa parar de fazer exercício? Ou em que momento que começa a ser não tão legal? Quais sinais que o corpo passa para a pessoa que a pessoa pode receber como um sinal de alerta para ela? Primeira coisa, a gente vai olhar o exame de sangue. Por isso que o médico sempre pede semanalmente, ou até um pouquinho antes da sessão de quimioterapia, um hemograma para avaliar como estão os parâmetros sanguíneos desse paciente e conseguir saber se ele está apto a fazer quimioterapia ou não. Porque a gente tem que saber que a quimioterapia ela acaba com as células de defesa e com as células vermelhas, com as células que transportam oxigênio no corpo, que são as hemácias. As hemácias, elas são medidas pelo nome de HB, na verdade é a quantidade de hemoglobina. Essa hemoglobina é uma proteína que, conectada à hemácia, carrega oxigênio pelo corpo. E se ela tiver num valor muito baixo, significa que o corpo do meu paciente está tendo baixo aporte de oxigênio. Só que quando eu faço exercício, o que eu preciso para os meus músculos funcionarem? De oxigênio. Então, se essas células não estão conseguindo nem carregar oxigênio suficiente para manter as funções vitais normais, eu também não consigo fazer exercício porque eu vou sobrecarregar um sistema que precisa de oxigênio para as funções vitais. Não dá para colocar exercício junto. Então, a primeira coisa que a gente olha, Fer, é a hemoglobina, tá? Se ela tá num valor adequado para aquele paciente fazer exercícios. E como é que o paciente sabe que aquela hemoglobina tá boa ou não tá, mesmo sem exame de sangue? Ele se sente mais cansado, mas é um cansaço que ele fica é, cansado até de beber água. Então ele vai beber água, falta ar. Ó, nossa, cansei. Não é um cansaço muscular, é um cansaço de ficar sem esse ar, de respirar mesmo, tá? E não é pulmonar, é um cansaço de falta de oxigênio. Então a gente olha hemoglobina, a gente olha neutrófilo, que são células do sistema branco, de células brancas de defesa. Então, se esse neutrófilo estiver muito baixo, não pode fazer exercício, que isso vai causar um problema, um sintoma chamado neutropenia. E neutropenia é terrível para a gente manejar, para o médico manejar, tem que interromper químio, enfim. Febre, esse paciente jamais pode treinar se tiver com febre. Nunca, de jeito nenhum. Se tiver com diarreia, vários episódios de diarreia no dia, então mais de 6 episódios de diarreia não. Se tiver com vômito, vários episódios de vômito durante o dia, também não. E outras questões clínicas que são mais específicas, que daí o profissional que acompanha que vai avisar, né? Vai entender ali se aquele paciente está apto a praticar exercícios ou não. Mas basicamente são essas coisas que promovem desidratação, falta de oxigenação, diminuição da imunidade e qual foi o outro que eu falei? Da imunidade e febre, né? Que daí já mostra que tem um quadro de inflamação generalizada no corpo, a gente não sabe de onde é, precisa interromper a rotina de exercícios. Mas é importante falar, pessoal, que são condições assim que, se o paciente estiver bem assistido, a gente consegue antecipar tudo isso e consegue manejar antes dele ter que parar totalmente, tá bom? Mas isso a gente pode até conversar depois num outro encontro, viu, Fer? Que é bem complexo. Sempre assim, né, Andressa? Antes de começar, conversar sempre com o seu oncologista, né? Porque cada caso é aquilo que você falou no começo. Cada caso acaba sendo um caso, né? Exatamente. Ô, Andressa, na prática, o que que a gente pode fazer de forma simples em casa, assim? A gente sabe que a gente pode andar pelo quintal e tudo mais. Fala pro pessoal um pouquinho agora de uma forma simples, assim, o que que a pessoa pode fazer dentro de casa, assim, de alguma forma bem simples para ela sair, do 1.0 e iniciar alguma coisa em casa. Subir degraus de escada é super tranquilo de fazer. Pode caminhar pelo quintal, pela casa, pelo quarteirão. Pode fazer o sento e levanta, agachar e levantar da cadeira, né? Então, tô aqui na minha cadeira, ó. Subo e sento. Subo e sento. Pode fazer a flexão na parede, tem uma infinidade de movimentos possíveis, mas também depende muito do que esse paciente tem. Porque se ele acabou de fazer uma cirurgia de câncer de mama e eu pedir uma flexão na parede, eu vou machucar esse paciente. Então não posso.
Se eu pedir um senta e levanta, ele acabou de fazer uma cirurgia de intestino ou de reto, eu não posso. Se eu pedir um abdominal e ele tiver com uma bolsa de ostomia, eu não posso. Então tem uma série de questões que eu preciso avaliar. Por isso que a prescrição, embora a gente tenha alguma exercícios que possam ser feitos quase que coletivamente, de forma segura, o ideal é que esse paciente procure um atendimento para confecção de um programa personalizado para ele, tá? Faz toda a diferença. Andrés, eu tô fazendo exercício. Eu comecei uma rotina de exercício, eu tô com câncer, eu tô fazendo exercício. O que que eu faço assim naqueles dias que eu não tô bem, naqueles dias ruins? O que que eu posso fazer que não vai, de repente, prejudicar a minha rotina de exercício, por exemplo? Tem algo que o paciente pode fazer? O mínimo, o que ele conseguir, o que ele puder. Um movimento. Eu falo muito que assim, gente, calma, né? Ele só precisa saber essa linha tênue entre preguiça e entre efeito colateral ali dominando o corpo, né? Essa fadiga do tratamento. Uma vez que ele constatou, não, eu não estou com preguiça. Eu realmente estou percebendo que o meu corpo está fadigado, que meu corpo está dominado pelos efeitos adversos. Eu quero descansar. Ele pode descansar. Ele pode fazer movimentos deitado na cama, movimentos sentado no sofá. E se for um dia só de descanso, sem movimento, tudo bem esse day off, Fer. O que a gente não quer é paciente parado. É paciente passando 6 meses da jornada de tratamento deitado no sofá, sem andar, sem levantar, andando de cadeira de roda sem precisar, sem mexer o braço, sem mexer a perna, todo mundo fazendo tudo por ele, que acontece muito. É isso que a gente não quer. Quando ele tá cansadão, tem problema descansar um pouquinho. A gente não precisa de day off quando tá ali treinando musculação todo dia. A gente não treina todo dia. Pô, domingo a gente descansa, sábado, uma quinta, enfim. Eu descanso de quinta. Então eu Na paro também, eu nutrição tem o dia deito. do lixo. Pois é, comida é afetiva também. Esse paciente tem que comer o que gosta. Sabe? Então, tudo isso é um mundo particular do paciente e que a gente vai conversar de acordo com quando ele apresentar esses sintomas ou essas necessidades, entende? É isso aí, pessoal. É o que a Andressa falou. Não tô muito bem? Diminui o ritmo e tá tudo bem. Tem O problema. No outro importante dia, outro é não dia. parar. Exatamente. Andressa, agora um momento muito bacana do nosso podcast, onde nós vamos ouvir o depoimento de uma aluna minha, a Ana da Glória, tá bom? Ela passou pelo câncer de mama, né? Fez o seu tratamento e vai contar um pouquinho pra gente, fazer um depoimento de como foi todo esse processo. Eu vim aqui hoje dar um depoimento de um câncer que foi descobrir. Eu descobri assim, do nada, de um caroço, e cheguei, comecei a fazer os tratamentos, comecei a fazer os exames, fui fazendo os exames, já fiz logo a biópsia e já foi constatado que era um câncer. E o médico disse para mim, vamos tirar logo, vamos tirar um pedaço. E eu disse, não, vamos tirar tudo, né? E fui, fiz a cirurgia, fiz as quimioterapia, fiz os radioterapia, mas não foi fácil não. Porque não é a doença que é muito difícil, o tratamento que é muito difícil. Você não come, você não pode sentir cheiro, você não pode sentir sabor. Então foi muito difícil, mas eu não me abalei muito não. Assim de dizer, vou perder o cabelo, vou ficar preocupada, não. Eu andava sem peruca, andava com a cabeça careca, meu filho, minha família sofreu muito, mas eu primeiramente orava muito, pedia muito a Deus sabedoria para aprender a lidar com esse trabalho. Você não consegue comer, você não consegue se alimentar bem, você não consegue dormir. As pessoas que estão próximas de você sofrem também muito. Mas as quimioterapias, as radioterapias, deixa as unhas pretas, perde as unhas, você não tem paladar. Então é uma fase muito difícil, mas graças a Deus eu venci. Pedindo sempre a Deus força, porque quem está por perto sofre muito mais do que quem está sofrendo. Então é uma batalha quem passa por isso. E quando eu conversei com o médico perguntou o que eu fazia, eu falei que eu corria, há 12 anos que eu corro.
E ele disse: se você conseguir andar ou correr, você vai conseguir vencer. Foi o que eu fiz. Eu ia andando bem devagarinho, muito devagarinho. Comecei a andar as corridas e comecei a fazer umas corridas. Depois fui caminhando, fiquei 2 anos parada. Depois já voltei a correr de volta e voltou tudo ao normal. Então eu tenho muito que agradecer a Deus e dizer para vocês que nunca desista de nada, nunca desista, nunca se desespere dizendo, é um câncer, é uma doença que não tem cura. Tem cura sim, é só a gente pensar positivo e agradecer toda hora. E é uma coisa que só quem passa que sabe. A pessoa que sofre do teu lado chega, te dá um abraço, ajuda muito, ajuda. Um abraço é muito valioso. Então, demora, é demorado, as veias vão ficando fracas, o corpo vão ficando fraco. Então as pessoas quando vê você, quando está fazendo o tratamento, nem acredita de o que você passa. Então hoje eu estou aqui, já com o cabelo crescido, já outra pessoa, já voltei a correr. Então digo, nunca desista de fazer o tratamento, nunca desista de fazer o tratamento. E disse sempre, Senhor, muito obrigado por hoje, por amanhã, por todos os dias. Muito obrigado. E cada pessoa que você vê que está passando por isso, sempre dá um abraço naquela pessoa. Dá aquele abraço bem aconchegante que ajuda muito. Quando a pessoa abraça, sente aquele carinho. Porque as pessoas quando estão passando por isso, dá a impressão que elas estão abandonadas, dá a impressão que elas ficam afastadas. Então quando você chega, você dá um abraço, você dá aquele conforto, é muito bom. É muito bom. E dizer sempre, obrigada, Senhor. É muito bom você ser uma vencedora. Sempre pensar positivo, nunca pensar, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Sempre pensar assim, que eu vou conseguir. Inclusive, a última quimioterapia que eu fiz, a família, fizeram todo mundo uma camiseta, foi na porta do hospital me homenagear. Então, essas coisas ajudam muito a vencer isso. Essas coisas é vencedora. As amizades que vocês têm. E aí, Ana, conta pra gente como que foi a prova de hoje. Foi bem a prova de hoje, do jeito que eu saí, eu cheguei, fiz em 33, fiquei em terceiro lugar, agora vou pegar o troféu. E qual que foi a sensação de chegar em segundo lugar nessa categoria? Nossa, dizer, tô podendo, eu posso, eu quero e eu faço. Aquela força de todo mundo unido venceremos, então isso é muito bom. Bom, pessoal, e é nesse clima de vitória que nós encerramos o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a atleta Ana, pelo seu depoimento, pela sua história de vida. Nós desejamos para você, Ana, muita saúde e que você possa compartilhar muitos momentos como este com todos os seus amigos e com a sua família, tá bom? Pessoal, para você que está assistindo, a gente chegou ao fim de mais um podcast CR Speaking sobre esporte, saúde e exercício. Nossa convidada, a professora Andressa, lá de Campinas, acolheu a gente muito bem. Muito obrigado, Andressa, por estar participando do nosso podcast, por levar essas informações importantes para as pessoas. Deixe seu recado final aí para esse programa. Divulgue as suas redes sociais para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o conteúdo, conheçam o seu trabalho, até se alguém quiser contratar o seu trabalho, né? Divulgue o seu momento. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço demais pela sua participação, viu? E já fica o convite para a parte 2 do nosso podcast aqui sobre exercícios para pessoas com câncer. Muito bem, Fer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar de uma coisa que eu amo muito e que sou capaz de ficar 24 horas conversando sobre esse assunto com todas as pessoas. É realmente uma satisfação, uma alegria levar informação fidedigna, útil, eficaz e proporcionar uma nova possibilidade, um olhar diferenciado para o paciente, fazendo ele pensar que tem muita coisa para viver. Por isso, pacientes que estão em tratamento, não subestimem o poder do O 1 é sempre o primeiro passo, é sempre o começo. É uma sessão, é um minuto, é um exercício, é um treino, é um movimento, é um dia, é um. Tudo que você começar pelo
vai vir o 2, vai vir o 3 e assim vai. A ideia é você dar o seu primeiro passo para sentir o benefício da atividade física durante o tratamento. E aí você, uma vez que experimenta tudo isso, vai perceber como ele é transformador, como o exercício é capaz de a sua vida e a sua história de futuro, trazendo muito mais longevidade e oportunidade de você viver muito mais tempo bem, melhor com sua família. Então, quem quiser conversar comigo particularmente, Fê, eu tô lá no Instagram, é só me chamar no direct, @andressasemionato.personal. YouTube, a mesma coisa, andressasemionato.personal. Ou acho que me encontram também no arroba oncopersonal, que é onco e personal junto. Então, fica aqui meu agradecimento para você, para as pessoas que estão assistindo. Me chamem lá nas redes sociais, enviem perguntas, eu amo responder. Quanto mais vocês falarem, mais eu ajudo. E eu espero vocês nas minhas redes lá para a gente conversar um pouquinho mais depois aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, Eu tchau. que agradeço. Vencer Vicente Box. Aqui o atendimento é personalizado e humanizado, porque a sua saúde é o seu bem mais precioso. A nossa essência é cuidar de você. Com um ambiente acolhedor, nosso comprometimento é com seus objetivos. Eu sei que é difícil emagrecer, melhorar suas dores nos joelhos, coluna, ombros, pescoço e que já tentou várias vezes de tudo assim como eu. Aqui eu vou te dar a atenção que você nunca teve e que você precisa. Eu vou literalmente pegar na sua mão e fazer de tudo o que eu puder para você melhorar a sua qualidade de vida. Entre em contato e saiba o verdadeiro significado da palavra cuidar. Vicente Box. Transforme seu corpo na academia do seu condomínio ou no parque com o app Vicente Box. Nele você terá um personal trainer e uma nutricionista o tempo todo disponível. Tudo por apenas R$ 39,90 por mês. Peça acesso pelo Instagram @VicenteBox.